Olá, muito bem-vinda ao Strike desta semana. Eu sou Paula Moraes. Nós vamos falar sobre um assunto que tem trazido aí, né, uma grande repercussão na mídia, chamado também bastante atenção, sobre os OVNIs, esses objetos voadores não identificados que foram, né, trazidos aí à tona no território dos Estados Unidos, com acusações em relação à China, assunto que levanta preocupação, claro, sobre o envolvimento, né, toda a repercussão dessas questões políticas das duas maiores economias mundiais. Bom, para a gente falar mais sobre este tema do Strike desta semana, a gente recebe Daniela Alves, internacionalista. Dani, seja bem-vinda à nossa programação. Obrigada pela sua presença. Imagina, Paula, eu que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre esse tema que é bem curioso, não é? Exatamente. Dani, para a gente, né, começar, antes da gente começar exatamente a discorrer mais sobre este tema, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua. Tá ótimo. Paula, eu sou formada em Relações Internacionais, atuo como consultora na área há mais de 15 anos. Uma curiosidade é que eu já fui vice-diretora da Câmara de Comércio dos BRICS, não é? O que cabe aqui bem na nossa discussão dessa experiência que eu tenho já há alguns anos atuando nessa Câmara de Comércio, não é? E, claro, também com a relação dessa Câmara com os demais países do mundo. Ótimo. Dani, nos últimos dias, né, esse assunto veio à tona, principalmente agora, né, chamando de OVNIs. Afinal, a gente acaba associando muito em relação até aos OVNIs em si, né, falando muito em ETs, mas neste caso aqui não são ETs, são chineses. Mas eu queria falar um pouco mais desses objetos voadores não identificados que foram sobrevoando ali, foram encontrados sobrevoando a região, a parte aérea dos Estados Unidos e Canadá. No primeiro momento, a Casa Branca tinha até chamado o episódio como balões tidos como balões espiões chineses, né? Acabavam monitorando ali os territórios dos Estados Unidos. A gente tem, né? Inclusive hoje, por sinal, o FBI começou a analisar, investigar aí esses restos dos balões que foram abatidos. São pontos sensíveis que eu queria entender aí a sua visão, né? O que a gente deve avaliar diante dessa situação? Bom, Paula, eu vejo que essa situação traz para a gente um ressurgimento do conflito, né, das tensões especificamente comerciais entre a China e os Estados Unidos. Mas isso pode ir além das questões comerciais, não é? Porque nós estamos lidando com informações sensíveis, que parte daí de questões de espionagem, questões militares, e como os Estados Unidos lidaram com essa situação também, não é? A China, por um lado, eles colocaram, bom, mas vocês fizeram isso em nosso território, né? E só que nós não estamos fazendo isso no território de vocês. Essa é uma lógica curiosa, não é? Que eles colocam isso. Mas quando a gente vê como está sendo conduzida essa questão, é algo muito sensível e que precisa ser repensado pelo próprio governo americano, não é? Sobre como isso está sendo conduzido e lidado. Por quê? Bom, nós temos dois regimes diferentes, não é? O da China, que é um regime centralizado, e o dos Estados Unidos, que é um regime, não é, menos centralizado, ou a gente poderia dizer descentralizado, né? A partir disso, a China ela consegue lidar melhor, não é, com essa questão da espionagem em si, de informações sensíveis, de evitar que essas informações vazem à imprensa, não é? Algo que é um pouco mais difícil no caso dos Estados Unidos, não é? Uma vez que a gente tem essa diferença de regime, e a partir disso existe especialmente ali uma pressão muito forte do Congresso. Quando a gente olha para o próprio governo Biden, não é, para o executivo, eles já queriam ter superado este assunto, mas o Congresso e o Senado especialmente não estão deixando e não vão deixar que isso aconteça. Eles ainda precisam dar várias explicações ao Senado americano sobre o que aconteceu, porque efetivamente ninguém tem as informações completas e talvez nunca tenhamos, não é, do que efetivamente aconteceu e de onde partiu cada um desses balões, não é? E são várias questões que estão sendo levantadas, vão precisar ser levantadas, e o Senado americano vai pressionar cada vez mais para que essas perguntas sejam respondidas. Você tocou em pontos importantes, né? Tem vários aspectos que eu quero discutir, mas acho que pegando o gancho nessa sua resposta em relação a um perfil diferente dos dois países, até na exposição ou na forma como isso está sendo levado à mídia. Estados Unidos, né? A gente viu ali, mandaram um F-22, um dos caças mais avançados e mortais no mundo, para derrubar este balão.
Se errassem o tiro, por exemplo, acho que a gente teria aí um estrago, uma consequência enorme. Mas eu queria entender se, na sua opinião, existe um exagero, de repente, da forma como o assunto está sendo tratado pelos americanos, até porque muitas vezes a gente espera que esses órgãos, né, ou a CIA ou o FBI, eles façam atuação em silêncio, não apareçam, né, muito, apesar de que você falou, precisa trazer aí à Câmara algumas respostas, ao Congresso. Mas isso poderia estar sendo usado, de repente, para desviar a atenção de algo muito maior que poderia ser revelado? Paula, é uma situação bem complexa. Né? Nós temos alguns cenários, um deles que efetivamente aconteceu e não está sendo conduzido de forma adequada, porque, como você mesma pontuou, não é? São assuntos que precisam ser levados com muita discrição, não é? Porque é questão de segurança nacional, sim, não é? Tudo isso são questões que são levadas de uma forma muito mais tranquila, discreta, porque podem envolver vidas a partir disso, não é? Então, ponto, nós temos essa possibilidade. Outra possibilidade é a construção de narrativas. Nós temos vários assuntos acontecendo, especialmente dentro dos Estados Unidos, não é? Um ponto que está sendo muito levantado lá dentro são a questão do teto da dívida norte-americana e um debate de corte de gastos, tá? Esse é um ponto que eu levanto que é importante, uma vez que a gente tem toda essa pressão do Congresso ali americano em cima desse orçamento, mais essa questão dos OVNIs, não é? E eles também pressionando, pode também ser uma manobra para que a defesa não tenha cortes, não é, seu orçamento afetado por conta desses debates ali dentro do Congresso americano, por conta da dívida, não é, do teto da dívida americana e os cortes de urgência que eles precisam fazer. Então, esse é um ponto que precisa ser abordado também e pensado. Pode ser a construção de narrativas para que a defesa não seja afetada. Né? Este é um ponto. Outro ponto que o Senado vai ter que analisar é se realmente ocorreram falhas, porque convenhamos, não é? O tamanho do balão, dos balões atravessando todo o país, bom, quem errou, por que errou, se realmente foi um incidente ou não foi, ou como você mesma colocou, se não é, ou da hipótese que nós estamos levantando aqui, a construção de narrativas por conta de outros interesses que estão em jogo ali dentro do Congresso norte-americano. Então, são muitos assuntos, não é? E todos eles podem estar envolvidos de alguma forma. Agora, é curioso que em novembro do ano passado, Paula, o Biden e o presidente chinês, eles tinham feito um acordo, um acordo, como eu posso dizer, não improvisado, não, um acordo informal, na verdade, tá? Um acordo informal para baixar os ânimos, não é? Para que o comércio dos Estados Unidos com a China voltasse a não ter mais problemas. E a partir disso, os chineses levaram uma tropa de diplomatas lá para Washington e a partir disso eles passaram a brifar os senadores, não é, e os deputados norte-americanos, bem como todo o executivo americano, sobre as ações da China ali no país, respondendo vários pontos, especialmente com relação ao TikTok, que foi um outro ponto que foi abordado lá nos Estados Unidos sobre segurança nacional. E esse é um ponto interessante, né? Se os Estados Unidos com a China estão debatendo segurança nacional por conta de uma tecnologia sensível do TikTok, não é? Como é que a China manda, nesse momento que eles estão negociando, não é, essa trégua e buscando uma reaproximação diplomática com os Estados Unidos, não é, um balão desse tamanho para vigiar, não é, ou para obter informações sensíveis? É claro que a gente sabe que a espionagem, ela acontece efetivamente. Não é? Cabe aos países ter a sua contra-espionagem. Não é proibido ter espionagem, mas a forma como ela é feita ou a forma como o país lida com isso também pode acabar aparecendo, né, ou transparecendo a própria estratégia e os próprios erros também, se não for devidamente conduzido toda essa situação. Né? Então, nós temos aí todo este quadro mais complexo, essas negociações que estavam vindo para pacificar as relações entre a China e os
Estados Unidos, essa reaproximação diplomática que realmente a China estava investindo, enviando americanos para a China, não é, fazendo esses briefings para os congressistas americanos, respondendo todas as dúvidas, abrindo uma negociação para tratar da questão do TikTok também, todos esses pontos, e aí a gente para e levanta, bom, qual é o interesse da China, nesse momento, voltar a ter essas tensões nas relações com os Estados Unidos, não é? Isso é um perigo não apenas para o quadro econômico da China, mas para o mundo também, porque o mundo não precisa mais de tensões acontecendo, não é? Seria, talvez, de repente, uma resposta à visita de Nancy Pelosi a Taiwan, quando a China já havia sinalizado que não gostaria, né? Até porque Estados Unidos já tirou, falou, olha, eu vou começar a construir também minha fábrica aqui de chips, vou ficar aqui, né, de stand-by para não depender aí de Taiwan, e já se posicionou em relação a esse assunto que foi muito delicado também. Você tocou aí no TikTok, mas a gente tem vários assuntos delicados entre China e Estados Unidos. Exato. No caso, eu lembrei aqui de Taiwan, que foi um dos mais recentes. De repente, aí pode ser uma resposta em relação a que, olha, a gente também não vai aceitar vocês, né, fazerem o que querem. Esse é um ponto interessante, muito bem lembrado, Paula. Esse é um ponto interessante também. Teve essa visita, não foi algo tenso, não foi algo fácil. Então, também pode ter este ponto. Porque é uma representante do governo, né? É uma representante do governo, né? Do parlamento, enfim. Então, ali a gente sabe que tem vários interesses colocando ali. E a própria China precisa dialogar também com o Congresso americano, não é? Não é só com o governo executivo dos Estados Unidos. Então, existe uma complexidade muito maior que o próprio parlamento precisa olhar e precisa entender que se relacionar, ter esse relacionamento de alto nível é muito mais sensível e precisa de muito cuidado também, não é? Uma vez que pode abalar. E abalar esse tipo de relação, ela pode extrapolar as questões comerciais e não ficar restritas a elas, não é? E os Estados Unidos estão há mais de um ano analisando restrições a empresas chinesas. Sim. Não é? Essa é uma questão relevante também, mas que o próprio Congresso vai retomar essa pauta para analisar, e existem vários pontos interessantes que eles estão levantando com relação a isso. Inclusive você falou dessas restrições, né? Eu estava até confirmando aqui, acho que nos últimos dias os Estados Unidos adicionaram 6 empresas da China nesta lista de restrição, né? A lista já existe, mas agora foram colocadas mais 6, são empresas que ficam proibidas de ter acesso à tecnologia e bens americanos sem autorização. Essa questão toda, né? Esse incidente, vamos chamar assim, também fez com que o chefe da diplomacia, o Antony Blinken, adiasse a visita para a China, que já estava marcada. Você acredita que realmente toda essa questão, né, principalmente em relação por parte agora de Pequim, por conta dessas novas restrições, isso pode acabar colocando aí, vamos dizer assim, um ponto mais difícil nessa relação de resolver esse problema? Olha, Paula, é interessante que a China, ela lidar com o fator tempo, não é? Eles têm uma forma de raciocinar e executar muito diferente do ocidental, não é? Eles têm essa questão do fator tempo, eles não agem com um impulso ou uma necessidade imediata de ação. Não é? Eles sabem, por exemplo, que está sendo debatido, vai voltar no Congresso esse projeto de lei, tá? Para evitar que bancos e entidades financeiras dos Estados Unidos financiem empresas chinesas que tenham alguma ligação com tecnologia militar ou algum tipo de tecnologia sensível, não é, que pode ser utilizada, por sua vez, com fins militares ou de espionagem. Então, isso é um debate que vai acontecer dentro do Congresso e os chineses estarão lá também para fazer o seu lobby e participar de toda essa diplomacia que precisa ser feita. Tanto que um dos senadores levantou uma seguinte questão, não é? Nós não podemos lidar com o conflito com a China, as tensões com a China, atuando como Partido Comunista Chinês. Porque nós temos que preservar os nossos valores de liberdade e livre comércio. Ou seja, esse já é um contraponto que está surgindo lá dentro do Congresso americano para essas possíveis votações para ampliar, não é, essas sanções a empresas chinesas. Então, não vai ser tão fácil essa aprovação e o próprio Congresso está querendo tirar esse poder do Executivo de ficar levantando sanções,
tá, indiscriminadamente às empresas conforme ele decide, né? Então, o Congresso também está querendo. O que me parece é que cada vez mais o Congresso quer retirar a força do presidente de ter decisões com relação à política externa americana, não é? Esta é a impressão que se passa, mas é claro que a função do Congresso, não é, e do Senado em si, que está acompanhando muito essas questões de política externa, é fiscalizar o governo executivo. Né? Basicamente é essa a sua função, mas também assessorá-lo. E não é só ter essa posição passiva de receber informações, ou seja, o Congresso tem uma função e uma importância muito forte para as definições da política externa norte-americana. A partir daí, os chineses estarão de olho nesta conjuntura de negociações ali no Congresso americano para ver até que ponto eles conseguem retardar este tipo de ação dos Estados Unidos com relação às empresas chinesas, não é? Mas eu imagino que a China, ela, apesar de colocar eventualmente a sua porta-voz, colocando alguns pontos de um pouco, tanto quanto mais, como eu posso dizer, forte, não é? A gente pode utilizar esse termo, eles vão atuar de uma forma muito diplomática, não é? Buscando de alguma forma a via da negociação e da diplomacia para reverter todos esses problemas que surgiram, seja eles intencionais ou não. Você tocou aí nesse ponto do Congresso, né, em de repente ser uma estratégia até de tirar um pouco mais desse poder em relação ao presidente, ao executivo. Não tem como a gente não lembrar da relação, fazer uma comparação de Trump com a China, né? Era uma relação sem ali muito pudor em relação a querer agradar ou desagradar, sem muita diplomacia. Na verdade, sim, ele tinha acusações mais sérias e fazia aí um estardalhaço até muito maior, inclusive, do que o próprio governo Biden. Biden até então sempre foi ali um pouco mais... Até mesmo no dia da visita de Nancy Pelosi, ele, olha, eu não autorizei isso. Claro, sim, sabia, a Casa Branca sabia, ela foi com toda a segurança, aparato de segurança do próprio governo, não tem como falar que não sabia, mas ele fez aquele tom ali, né, meio que não sei. Só que agora ele parece que muda um pouco a estratégia dele. Talvez seria uma estratégia pré-eleição também americana, de ser uma postura mais firme com a China, diante também desses últimos pontos, né, que a gente trouxe aqui, dessas rusgas todas entre a relação dos dois países. Esse é um ponto bastante interessante também, não é? Que com certeza entra dentro dessa conjuntura, porque a gente não pode negar a questão das eleições e que isso, obviamente, acaba interferindo nas próprias ações do próprio presidente, não é? E como ele vai levar isso? Porque para o americano, não é, nós sabemos qual é a importância hoje que se tem assuntos relacionados à segurança nacional. Sim. Não é? Como isso afeta o americano? Como isso é importante? Não é? Então, a gente tem esse ponto de repente, o Biden lançar essa narrativa, não é, ter essa postura mais forte com relação à China e, por outro lado, evitar cortes orçamentários na defesa. E isso ele pode ganhar pontos, não é? Uma vez que o americano ele não quer ver a sua segurança nacional sendo atingida de alguma forma, menos ainda que os próprios americanos ou seus representantes sejam responsáveis, não é, por cortes orçamentários que podem efetivamente afetar a segurança de seus cidadãos, não é? Até como uma resposta, né, talvez que ele precise dar para a própria população em relação aos Estados Unidos, né, passaram por diversas situações que acho que colocou também um pouco em xeque essa postura forte do país como o mundo, né, um poder de polícia, desde aquela retirada das tropas do Afeganistão, foi muito criticado. Os próprios americanos ficam muito descontentes com essa imagem, muitas vezes que o país acaba passando de um enfraquecimento, né? Sim. E precisa de uma resposta, às vezes, mais firme em relação à China, que a gente sabe que é o que a população em si também americana pede, né? Sem dúvida nenhuma, Paula. E fica realmente essa imagem de um enfraquecimento norte-americano. Quando a gente vê até as estratégias chinesas, não é? Parece que eles aprenderam muito bem com os americanos e os americanos parece que foram enfraquecendo com relação às estratégias, não é? De soft power, de como lidar com essas questões, não é? E a China, ela trouxe muito bem essas relações culturais, não só com relação a investimentos, não é? Mas de expandir o valor da sua cultura para o mundo, até os seus filmes também, não é? De outra forma, passar a se relacionar de uma outra forma
forma com o mundo, para que ocorresse uma aproximação que pode não ser imediatamente de compreender ou de ter relações com o próprio regime, mas a partir de outras relações, não é, como eu disse, a cultural, a econômica, e a partir disso expandir a sua influência pelo mundo. É claro que os americanos sentiram isso, e às vezes eu penso que de uma forma tardia. Não é? Deixaram esse avanço acontecer sem nenhum tipo de atuação prática americana, no sentido de uma estratégia bem formulada para que os americanos pudessem responder adequadamente. Mas é claro, cada país está no mundo para defender os seus interesses, para colocar o seu planejamento, colocar suas prioridades. Se este país não coloca claramente quais são as prioridades, quem coloca claramente quais são as prioridades está à frente sempre, né? Dando as cartas, né? Exatamente. Exatamente. Ô, Dani, a gente vai para um rápido intervalo, vamos continuar falando deste assunto. Você que está aqui acompanhando a nossa programação. Vou para um rápido intervalo. O Strike volta em instantes para continuarmos falando mais sobre estes OVNIs, esses objetos voadores não identificados por parte aí, né, da China no território dos Estados Unidos, foram abatidos recentemente. Vamos continuar falando mais sobre este assunto. Volto já já. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui no Strike. Hoje estamos falando sobre estas tensões, né, que têm ficado maiores nos últimos dias diante dessa relação entre China e Estados Unidos, diante de todos esses últimos fatos dos OVNIs, objetos voadores não identificados, a princípio também chamado como balão. A China falou que era, né, experimentos meteorológicos a princípio. A gente sabe aí, né, que tem trazido muitas tensões e por isso a gente está falando com a Daniela Alves, internacionalista. Dani, a gente falou bastante aí no primeiro
primeiro bloco, né, um pouco mais sobre esses pontos sensíveis dessa relação, mas o que eu não vi, a gente não percebe até agora, né, o que deveria talvez estar sendo um pouco mais questionado, não simplesmente só o fato ali da China estar trabalhando, né, em busca dos objetivos, vamos dizer assim, seja balão meteorológico ou não, como que ele conseguiu atravessar, né, daquele tamanho todo, o território americano, ser abatido só do outro lado da costa, né? A gente viu ele sendo abatido lá na Carolina do Sul. Poderíamos ver uma falha, de repente, nessa eficiência de uma contra-inteligência norte-americana? É tão absurdo que a gente acaba rindo da situação, não é? Porque como você colocou, né, nenhum comandante, ninguém conseguiu visualizar ou não entender o que estava acontecendo ou não fez nenhum tipo de pergunta, deixando com que o balão atravessasse praticamente o país, não é? Essa efetivamente é uma questão que precisa ser levantada e com certeza vai ser levantada ali dentro do Congresso americano, porque alguns até colocaram assim, mas possivelmente alguém imaginava que aquele balão daquele tamanho com certeza já tinha autorização para entrar no país, né? Alguns estão levantando essa hipótese, mas isso precisa ser devidamente investigado e, claro, respeitando e atuando de uma forma célere e como deve ser essa situação, não é? Porque, novamente, isso pode abrir as fragilidades da segurança nacional norte-americana, por isso eu acredito, não é, que ao longo do tempo essa situação ela vai se acalmar e talvez a gente nem saiba efetivamente quais serão os resultados da investigação do que realmente ocorreu. Porque se isso vier à tona, mais uma vez, não é saber qual é o planejamento, quais são as falhas efetivas na segurança nacional dos Estados Unidos. Então, com certeza isso vai ser tratado ali, principalmente das comissões que tratam não só de relações exteriores no Congresso ali americano, mas também com relação às questões de espionagem, questões de segurança nacional. Então isso a gente possivelmente vai ver o caso sendo abafado ao longo do tempo, porque são informações que, na verdade, não podem vir a público, não é? De como aconteceu. E possivelmente a gente vai ter aí talvez uma narrativa diferente do que realmente aconteceu para que a segurança nacional dos Estados Unidos não seja afetada. Mas é um fato. Sim. E é um fato tão importante... Porque é prejudicial também, né? Essa imagem para eles, né? Para eles, mas é um fato tão importante para você ver que vários países do mundo estão revisando a própria segurança por conta deste fato. Ou seja, já tem ali um ponto pacífico que ocorreu um erro da segurança nacional norte-americana, não é? A partir disso, outros países já estão revisando os próprios procedimentos de segurança. Ou seja... não é? Ocorreu a falha e vários países vão fazer essa revisão. Então a gente já sabe, não é? Que efetivamente aconteceu. Ali o Congresso americano vai fazer essa pressão para entender o que houve, mas ao final nós não vamos saber qual foi a verdadeira história. O fato é, todos vão revisar a sua estratégia de segurança, porque pelo visto, não é? Aliás, hoje aqui na própria BMC, alguém me falou o seguinte, tem aquela estratégia, não é? Qualquer um passa com uma escada por debaixo do braço, entra em qualquer prédio falando que é da manutenção. Da manutenção, não é? E às vezes você tem um balão desse tamanho, acaba sendo algo que não era esperado por ninguém, aquele fator surpresa, né? É algo tão óbvio, mas tão óbvio que ninguém teve a possibilidade de prever este acontecimento, não é? Porque efetivamente a gente mas como não? Pode ser que realmente não previram que algo tão óbvio pudesse acontecer dentro dos Estados Unidos. Imagina em outros países. E mais do que isso, eles falaram que este balão atravessou 5 continentes. Tá? Então não foi só isso. Então atravessaram vários países. Todos estes países erraram, então por isso todos eles vão fazer essa reconfiguração de procedimentos da própria segurança. Então a gente vê que o mundo inteiro errou com relação a este tema em específico dos balões. Mas a gente não sabe efetivamente o que aconteceu
para qual é a finalidade desses balões, né? E isso precisa ser esclarecido realmente para não só a população americana agora, mas para a população do mundo inteiro, né? Até porque, realmente, você fez uma análise importante, né? Passou ali em cima de 5 continentes, numa região, a gente tem trazido aí várias tensões em relação à guerra que acontece há 1 ano já entre Rússia e Ucrânia. Exato. E aí ninguém vê, né? A questão de segurança que está sendo tão falada muitas vezes, desde que começou esse conflito lá no leste europeu, a gente vê que falhou, e não falhou só nos Estados Unidos. Exato. Essa segurança falhou em vários locais. Exato, e até por isso que é tão importante você recuperar os destroços, para entender qual era o tipo de tecnologia que estava ali, porque ninguém percebeu. Afinal, existia algo que atrapalhava radares, que atrapalhava, por mais que seja algo que você consegue ver a olho nu, existem equipamentos que são necessários para acompanhar também. Qual era o tipo de tecnologia e o que estava envolvido nesse tipo de tecnologia, se existia captação de dados e quais tipos de dados conseguiram captar. Porque conseguiram captar muitos dados caso exista efetivamente esse dispositivo, e do mundo inteiro. Essa é uma questão muito relevante. Agora, qual é o interesse da China neste momento, em escalar tensão e conflito? Aí nós vamos ver nos próximos capítulos qual é a possibilidade que está vindo à nossa frente, né? Você falou aí num ponto importante, e no nosso primeiro bloco fez uma análise da diferença comportamental, até cultural, vamos dizer assim, do Ocidente e do Oriente, nessas estratégias, tanto China quanto Estados Unidos. Os Estados Unidos já trouxe à tona, mostrou, a China, a princípio, falou assim, poxa, mas a gente também tem OVNIs aqui, né? Já foram vistos vários no nosso território, sabemos que são norte-americanos, por alguma razão lá atrás, eles, talvez por essa cultural, não gritaram, né? Não falaram aí, nem nas agências de notícias de lá, das estatais dele. Mas é estranho também observar, né, que um órgão de defesa de serviço de inteligência tenha ficado calado se tivessem registrados diversos OVNIs anteriormente, como os chineses também disseram. Você acredita que seria realmente, talvez, esse perfil diferente? Por que a China ficou tanto tempo calada assim? Bom, acredito que é realmente por conta do perfil e da forma como eles tratam as informações sensíveis e informações relacionadas à inteligência. E não só isso, né? Eles têm esse comportamento no âmbito geral, né? De não ter nenhum comportamento mais impulsivo, de esperar, de lidar com o fator tempo, não é, para conseguir a partir dali, porque eles tomam decisões estratégicas e não momentâneas. Esse é um ponto que a gente precisa analisar. Então, se eles enviam esse balão que atravessou o mundo, isso está dentro de uma estratégia de longo prazo deles e não momentânea. Por isso que quando a gente acaba analisando o que a China pensa e dos países ocidentais, a gente sempre acaba analisando de forma diferente, porque no Ocidente as nossas ações elas são sempre em cima, não é, a partir do fato que está acontecendo hoje, não é, amanhã, enfim, e da conjuntura daquele momento, né? E não sobre informações estratégicas e sobre o pensamento estratégico do país. Até porque, não é, de 4 em 4 anos existem eleições, não é, existem toda essas questões internas, brigas de poder para conseguir lidar com vários interesses ao mesmo tempo. Então, por isso que nós temos tanta diferença em como lidar estrategicamente com os temas. Então, quando a gente olha para a China, a gente precisa sempre lembrar, bom, eles não têm essas ações de curto prazo, tá? Sendo que elas não estejam vinculadas de alguma forma ao pensamento estratégico de como a China quer, ou ela pensa o seu país para daqui a 50 anos. Não é? Isso que a gente precisa entender. Então, essas questões de espionagem, questões estratégicas e informações sensíveis, eles vão sempre esperar. Agora, os Estados Unidos, eles colocaram, nós não enviamos nenhum balão para a China. Eles também falaram dessa forma, né? Mas é uma informação. A porta-voz falou que já teve, então
Pode ser verdade, pode não ser, mas é um fato que é mais uma narrativa que é colocada, mas é uma narrativa que se coloca dentro do planejamento estratégico geral da própria China. Eu imagino que a China não queira, dentro da sua estratégia, nenhum tipo de conflito, porque isso interfere dentro do seu país também, não é? Mas Sim. é fato que eles coletam informações, porque informação é o poder e informação é o novo petróleo. Né? E Exato. até por isso ele precisa ser bem resguardado. É um ponto importante, só para completar, né? Agora há pouco a gente falou, o balão que saiu da China, atravessou os 5 continentes, chegou nos Estados Unidos, ninguém viu, e esse ninguém viu, o que a China acusa que também teve de lá para cá, né? Dos Estados Unidos para a China. Ou seja, esses 5 continentes, ninguém enxergou um balãozinho, né, daquele tamanho passando, sobrevoando para lá e para cá, porque os chineses também alegam que foram muitos. Enfim, Exato. né? Ninguém Ou viu seja, nada. ninguém viu nada. E passou em cima do Oriente Médio, sabe? Como? Como? Exato, né? É uma situação difícil. Mas agora você trouxe um outro ponto também importante em relação à espionagem, né? A gente até falou lá atrás, não que a espionagem ela seja proibida. Inclusive nos Estados Unidos, eu lembro quando fui correspondente internacional em 2013, estava à tona, fiz muitas reportagens sobre o caso do Edward Snowden, ex-agente da CIA, né? No caso, ele contou em 2013 ali que os Estados Unidos usavam softwares poderosos, permitiam vasculhar a internet, e tinha uma lista, se não me engano, de 35 líderes mundiais que eram monitorados pelo governo americano. Não me recordo se tinha China nessa lista, para falar a verdade, mas eu lembro que tinham vários países e o Brasil fazia parte, né? Eu como correspondente, eu lembro que eu falei muito sobre isso. Agora sim, se os Estados Unidos também fazem essa questão de espionagem, já saberiam que eles também estariam sendo espionados pelos chineses. Não é uma surpresa. Não. A surpresa foi a forma, de repente. Eu acredito que foi o balão daquele tamanho, não é? Porque isso fere não só a segurança nacional, mas o orgulho americano como um todo, não é? Imagina, isso deveria estar ferindo o orgulho de todos os países também que aquele balão passou, não é? Convenhamos. Mas eu concordo com você, eu acho que foi pela forma, porque os Estados Unidos, né, os americanos, eles sabem que a espionagem existe, não só da China, mas de vários outros países, portanto eles têm ali preparado a sua contra-espionagem, realizam espionagem, tem a contra-espionagem, portanto não é uma surpresa, por isso muitos estão falando, isso aí é um estardalhaço sem motivo algum, e efetivamente a gente pensa, bom, realmente não tem nenhum motivo, porque a espionagem existe, ela não é proibida e todos já esperam que ela ocorra, agora cabe ao seu país estar preparado para interceptar esse tipo de ação. Agora, a questão não conseguiram interceptar ou interceptaram tarde demais. Tá? Essa é a grande questão e esse vai ser o grande debate, né? Quais foram os erros, o porquê dessa demora, o porquê se utiliza um caça dos mais modernos do mundo para poder abater um balão, tá? Porque existem gastos, né? Você levanta um caça desses, são gastos que ocorrem a partir de cada voo deles. Então, não é por que esse caça? Porque, sabe, um tucano poderia ter abatido um balão, não é? Mas por que esse? O porquê ocorreram interferências na comunicação desse caça? Então, todas essas questões vão ser levantadas, só que elas não podem vir a público. Como eu até falei anteriormente, isso tudo muito possivelmente vai ser abafado, porque são informações que não podem vir a público, né? Até por uma questão de segurança, né, desses países. Dani, alegando, né, vendo toda essa situação, uma grande preocupação, principalmente em relação à questão geopolítica das duas maiores economias, eu queria entender se você acredita que essas tensões elas poderiam afetar o Brasil. Nós temos relações, agendas comerciais importantes com os dois países, inclusive até o presidente Lula esteve recentemente nos Estados Unidos, em conversa ali com o Joe Biden, trazendo aí importância para o fundo da Amazônia, enfim, a gente tem a China como a nossa maior consumidora, né, de commodities, exportamos muito, dependemos muito também dessas exportações para a nossa balança comercial. Você acredita que esse tipo, né, de situação pode acabar afetando alguns outros países, nós também, ou não? Excelente. Mais uma pergunta excelente, não é, Paula? Olha, eu vejo aqui, vou falar novamente uma frase que eu já falei aqui, né? Um país que não define quais são as suas prioridades, vou até mudar um pouco, o país que não define quais são as suas prioridades será utilizado pelos outros.
não é? Porque estes saberão quais são as suas prioridades. Dentro dessas tensões entre a China e os Estados Unidos, com certeza eles passam a cada vez mais olhar de outra forma para várias regiões do mundo, e não vai ser diferente com a América Latina, porque vão disputar espaço, sim, não só comercial, mas cultural, não é? Enfim, de influência mesmo na América Latina. Agora, como o Brasil pode lidar com essa situação, vai partir de quais são as prioridades, se vão definir realmente prioridades para a defesa dos interesses do Brasil. E a partir disso, afinal, quais são os interesses do Brasil? É isso que nós precisamos ter muito bem definidos. Porém, ao contrário do lado dos Estados Unidos, em que o Congresso acompanha de forma muito forte a política externa norte-americana, influenciando-a, aqui no Brasil nós temos uma forma um tanto quanto passiva do Congresso de lidar com a política externa brasileira. É quase burocrática, sabe? Para saber o que está acontecendo, para aprovar determinados assuntos, embaixadores, enfim, é um tanto quanto diplomático. Não interfere ou não busca, por exemplo, ser aquele órgão de assessoramento também, de busca de saber, bom, quais são as prioridades para a política externa brasileira para os próximos 4 anos durante esse governo. Nós não sabemos. Nós não sabemos, o governo sabe? Essa é a questão, tá. Não é? Quais são? Será que vai ser lidado com o aspecto mais ideológico, ou finalmente nós vamos ter ali a realidade batendo a porta do governo federal para dizer, bom, nós precisamos de prioridades, e essas prioridades elas precisam levar em conta, né, as questões econômicas do nosso país e da nossa inserção no mundo, porque isso gera desenvolvimento local, isso traz riquezas, e nós precisamos ter esse planejamento. Nós não sabemos efetivamente qual é, porque quando nós pegamos o plano de governo que foi colocado nas eleições, o que nós temos ali é a reorganização da Unasul, que é uma organização que deixou de existir, e ela era utilizada mais especificamente para questões ideológicas, não é? Nós temos ali uma tentativa, não é, de repensar o próprio Mercosul, não é, que está mancando ali com as suas pernas, de como ele vai lidar com isso. Nós temos ali também relações tensas de como lidar com países como Venezuela e Cuba, empréstimos internacionais. Afinal, quais são as prioridades? Nós podemos sim tirar vantagem, tá, das tensões que estão acontecendo entre estes dois países, entre a China e os Estados Unidos. No entanto, para que isso ocorra e que o Brasil consiga fazer negociações adequadas, precisa efetivamente ser claro em quais são as suas prioridades e o que pensa para o desenvolvimento do país e do Brasil no mundo. É um ponto muito sensível, economicamente falando, né? Exato. Exatamente essa questão que você trouxe aí, entender o que é prioridade, né? Até porque é uma situação muito delicada. As duas maiores economias, temos agendas comerciais com as duas. A China, ela tem um peso muito grande em relação também para a nossa balança comercial. Justamente a gente viu isso, né? Na pandemia, quando se fechou ali, o quanto impactou para a gente também. Exatamente. Aqui. E, enfim, né? São muitos pontos delicados nessa questão. E a gente precisa, não é, na verdade, de uma condução pragmática. Sim. É claro que nós não vamos interferir, fazer um acordo com os Estados Unidos que vai interferir na nossa relação com a China, que é uma relação muito importante também. Mas saber equilibrar a partir dos interesses nacionais e ter essa agenda pragmática é o que nós esperamos, não é? Para que a gente conseguir lidar adequadamente com estas tensões e saber navegar, não é, neste mar que está por vir. Dani, a gente está chegando na reta final, tem só mais uma última questão aqui, até porque a gente já pontuou, né, várias questões aqui, que inclusive a forma dessa condução, como está sendo feita, que até você falou, pode ser que o assunto vá se esfriando, né, aí ao longo dos próximos passos, mas não tem como eu não citar, tem um artigo do Marcelo Sono, querido Marcelo Sono, que está lá no nosso portal da BMC News, por sinal, sobre este tema, que eu achei perfeita a análise, até anotei aqui, porque ele faz uma comparação, ele falou que parece um remake, na verdade,
parte, né, de Marte Ataca, de Marte aqui, por conta dessa questão dos OVNIs, e ele fala que nessa versão 2023 do remake, ao invés de marcianos, temos os chineses. E aí ele cita, né, que neste elenco, estrelando Joe Biden, Kamala Harris e Justin Trudeau, do Canadá, né, no caso. Eu queria entender, né, na sua visão, a gente ri aqui, até chega a ser engraçado, mas é trágico, se você for olhar o quanta lambança esses líderes mundiais estão fazendo em situações preocupantes que estão sendo tratadas aí, cinematográficas, hollywoodiana, por sinal. Você acredita, né, que podemos ter outras versões, né, outros remakes aí pela frente, ou realmente Estados Unidos talvez teria conseguido seu objetivo, já fez o estardalhaço, mostrou ali, recuperando a sua imagem, coloquei um caça, tá quase Top Gun com Marte Ataca aqui novamente. Acho que são 2 remakes nesse caso, usando o seu caça ali. A gente pode ter outras cenas aí desse filme? Eu imagino que nós podemos sim ter outras cenas, outros remakes, mas eu espero que não mude o filme, que passe a ser, não é, o Massacre da Serra Elétrica. Ai, meu Deus. Então que fique ali no Marte Ataca, não é, que esse assunto tenha o seu começo, início, não é, o seu começo, o meio e o fim, e que a gente possa, na verdade, não chegar a uma situação, não é, de escalada de conflitos, porque o mundo já não tem como suportar mais um conflito. Chega, imagina, né? Só com Estados Unidos e China. Isso vira uma guerra geral. E a gente não tem como aguentar. Nós saímos de uma pandemia. Exato. Veio a guerra da Ucrânia, com todo o impacto que isso trouxe para o mundo. Então isso não é interessante nem para a China, nem para os Estados Unidos, nem para nenhum país do mundo. Então eu imagino que essa situação ela vai se acalmar, sim. É claro, por conta de determinados interesses, vamos ver uma versão aqui, outra ali, mas nada que faça mudar a configuração do mundo como nós estamos vendo hoje. O mundo não... Tudo que a gente não precisa é de mais um conflito, exatamente, certeza. Você bem pontuou, né? Tivemos aí pandemia, saímos da pandemia, uma guerra acontecendo, impactando pressões inflacionárias mundiais, estamos sentindo na pele, não só Brasil, o mundo como todo, a falta do crescimento. Dani, quero agradecer, sempre um prazer falar contigo. Muito obrigada, Paula, pela oportunidade, eu amo estar aqui com vocês, muito obrigada novamente. Obrigada, a gente que agradece, tá aí, né? Grande tema, assunto importante, eu quero agradecer você que está aqui acompanhando a programação da BMC News. Estou vendo aqui o chat. Deixem já suas sugestões de temas que vocês gostariam que a gente debatesse mais aqui no nosso Strike. Vejo vocês na semana que vem, no Strike da semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.